queria estar passando agora para a pastora Francine. Vamos receber ela com palmas nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Aleluias, louvado seja Deus. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo a Ele. E agora nós vamos fazer a nossa divisão, né? Os homens vão cá com o pastor Eric, lá para o segundo recinto. Os homens vão para lá e as mulheres fiquem comigo. As esposas dizem para os maridos assim: vão, queridos, vão, abram o coração de vocês, vão lá receber, que aqui nós vamos ficar só entre nós, só entre as mulheres. E depois eles retornam para que nós possamos encerrar o nosso culto. Amém? Agora a gente pode ficar só entre nós, né? É melhor entre as mulheres, mais fácil, né? Ah, não, tem o Jones aqui ainda. Ah, lá, Jones, que eu vou esperar você. Depois a gente chama vocês lá. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. É um prazer estar aqui na casa do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Para quem nos assiste também, a paz do Senhor. Né? A gente sente muita falta de não termos todas aqui, das mulheres não estarem aqui devido à Argentina, não podem passar. Mas graças a Deus, irmãs, que nós temos a tecnologia, que através da tecnologia nós conseguimos atravessar a fronteira e não precisamos deixar elas sem assistirem. Amém? Fico muito feliz mesmo de estar aqui, muito feliz mesmo. É um prazer estar na nossa casa, nos sentimos em casa, nos sentimos em família, nos sentimos seguras na presença do Senhor. E esse é um motivo de muita alegria. Lauzi, que bom te ver aqui, que bom te ver, seja bem-vinda. E todas as irmãs de Palmas também sejam bem-vindas, enfrentaram o frio, lá está mais frio, né? E aí estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mulher, nós vamos reconhecer algumas qualidades de mulheres. Vamos estar falando também de várias coisas que acontecem nas nossas vidas como mulher. Então, para falar para a mulher é diferente de falar com crianças, para adolescentes e para homens, né? Quando a gente fala de mulher, parece que a gente traz para nós algo mais particular. Quando nós falamos para a mulher, parece que nós estamos falando das nossas dores. Não sei com vocês como é que é, mas quando você vai falar com uma mulher, parece que você está falando das suas próprias dores, das suas próprias dificuldades. Obrigada, Ju. E é assim que funciona quando nós falamos para mulheres. Nós nos sentimos mais próximas, nós nos sentimos mais íntimas para estar falando umas para as outras. E eu vou estar falando hoje sobre especificamente uma mulher, que ela me chamou muita atenção, uma mãe. Como todas sabem, eu sou coordenadora do Desperta Débora. Desperta Débora é um ministério interdenominacional de mães que oram pelos filhos. Eu cuido da região sul e cuido aqui junto com a pastora Juliana das Déboras. As Déboras são mães que oram por filhos biológicos, adotivos e espirituais. A nossa função como uma Débora é orar 15 minutos pelos nossos filhos. Eu me lembro muito da Denise. Denise daqui uns meses já está chegando o Benjamin. E nós conversávamos sobre Déboras e falávamos, e eu dizia, já comece a orar pelos seus filhos antes deles chegarem. Porque assim nós já vamos estar abençoando os nossos filhos. E assim nós vamos fazer na presença do Senhor. Cada dia estar buscando. E essa mulher, ela tem me falado muito ao coração. Essa mulher que eu vou falar é uma mulher que passou muita dificuldade. E eu quero fazer uma pergunta antes de eu ler a palavra. O que tem ocupado a sua mente durante essa pandemia?
O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua casa espiritual? Né? Nós estamos vivendo um período diferente, atípico. Como muitas sabem, nós postamos na rede social. Semana retrasada nós perdemos uma grande amiga, uma pastora muito, muito usada, abençoada por Deus lá de Chapecó, da Batista Independente. Uma mulher de Deus, uma serva abençoada. A pastora Juliana conheceu ela esteve aqui junto com o pastor Álvaro. E durante essa pandemia, nesse caos todo, é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de sensações que muitas vezes nós não conseguimos. Como que nós vamos lidar com tudo isso? E eu te pergunto, que tipo de pensamento e preocupações estão surgindo dentro do seu coração que você acha que não vai resolver? Ai, pastora, minhas contas estão para vencer e eu não consigo dar conta. Os meus filhos, os meus pais. O que tem afligido seu coração? Eu quero que você, nesse momento, comece a pensar. Pense sobre isso. Quando a pastora Juliana me pediu um tema, eu fiquei uns dias ainda, né, orando e falando, Senhor, eu preciso de algo que venha falar realmente ao nosso coração. Que a palavra de Deus, ela é assim, queridas. Ela primeiro fala conosco. Ela é uma faca de 2 gumes, ou seja, ela corta aqui e corta aqui. Ela primeiro tem que cortar em nossos corações, no coração de quem vai falar. E essa palavra, ela tem me falado assim, há uns 3, 4 meses. E quando a pastora Juliana nos convidou, o Senhor disse para mim, fale sobre o que eu estou falando com você. Aonde nós estamos depositando as nossas preocupações? Aonde nós estamos colocando as nossas aflições? Em que lugar? Essa mulher, ela passou por dificuldades que nós jamais passaremos ou passaríamos. Essa mulher foi uma mulher forte, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos falar sobre ela, sobre a coragem que essa mulher teve. O problema dela pode não ser o mesmo que o seu. Mas você pode ter certeza de que as aflições que essa mulher passou são as aflições que nós passamos também. Que a palavra de Deus, ela se renova dia após dia e ela fala aos nossos corações. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Ade, você coloca aqui. Amém? Eu vou ler aqui na minha tradução. Mas você pode acompanhar ali também. Então diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche. Pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar neste rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem, quando ela viu um cesto no meio dos juncos. Mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Vamos falar com o Senhor.
Senhor, nós te damos graça, Pai, porque a Tua palavra, ela se renova, Senhor, em nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é verdadeira. Senhor, e a Tua palavra é o que nos mantém firmados em Ti. À luz da Tua palavra, Senhor, nós somos guiados. E nós te louvamos, Senhor, por este momento. Te louvamos, Pai, porque em meio a dificuldades, em meio a lutas, em meio a confusões e conflitos, o Senhor tem guardado os nossos corações. Pai, nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Deus, que o Senhor possa usar, Senhor, essas palavras, a minha vida como uma ferramenta nas Tuas mãos. E que o Senhor venha nos alimentar. E que possamos, Senhor, em nome de Jesus, seguir, ó Pai, as orientações da Tua palavra. E conquistar aquilo que o Senhor tem proposto em seu coração para nós. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvando a Ele. Glória a Deus. Quantas aqui não conheciam essa palavra? Alguém nunca tinha visto? Então eu vou contar uma história bem legal para você. A maioria já conhece, né? A história de Moisés. Essa mulher, gente, eu vou falar bem sério. Ela é uma guerreira. O nome dela é Joquebede. Então, a Bíblia conta a história de Joquebede, que quer dizer, Jeová é a minha glória. Essa mulher, assim como eu e você, passou por dilemas que muitas vezes nós não imaginamos. Naquela época, o que acontece? O povo, eles eram escravos no Egito. Né? Tem a história, vocês assistiram aquela minissérie José do Egito na Record, passou maravilhosa, então é aquele povo. Só que José morreu, passou bastante tempo, José morreu, trocou o rei, e o novo rei começou a ver que aquele povo hebreu era um povo muito forte, era um povo trabalhador, era um povo que estava crescendo. E o rei começou a ficar amedrontado. Por quê? Porque eles começaram a crescer tanto, e o rei pensou assim, ó, eles vão dominar o meu império. Então eu preciso fazer alguma coisa. Guiado pelo inimigo, qual foi o decreto do rei? Que todo menino hebreu, recém-nascido, deveria ser morto, lançado no rio Nilo. Esse era o decreto do rei. Então lá as meninas, as mulheres, elas engravidavam. A parteira olhava a criança. Se fosse uma menina, deixava viver. Se fosse um menino, era lançado no Nilo. Esse era o decreto do rei. A palavra do Senhor nos diz que duas mulheres, duas parteiras ali da palavra do Senhor, dali daquela região, elas ficaram amedrontadas com o decreto do rei. E elas resolveram poupar esse menino, que foi Moisés. Então ela poupou, elas não fizeram nada. Depois eu vou mostrar para vocês, vocês podem estar lendo em casa. E aí essa mãe, né, Joquebede, existia esse decreto. Joquebede era casada com Anrão, ou Anrão, como muitos falam. Joquebede, ela tinha 2 filhos, Miriam e Arão, eram os filhos de Joquebede. Agora eu quero que vocês passeiem um pouquinho comigo, porque eu tenho uma mente muito frutífera e a minha imaginação é maravilhosa e ela vai longe. Pensa comigo, você tem 2 filhos, e aí você não quer ter outros filhos, e de repente o Senhor manda mais um filho. E você fica assim, Jesus, o que eu vou fazer? Né? Que nem eu estava conversando com a Fábio, que é a pastora lá de Palmas. Ela tem 2 filhos. E quando ela descobriu que estava grávida de novo, e a Nicole já é grande, né? Já tem uns 8 anos, mais ou menos. E ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mais um. E tá lá, nasceu Axa, firme, forte, coisa mais linda. E assim, quando você vai vendo que você vai tendo filhos e chega outro, e aí você não planeja, te dá um susto mesmo. Você fica preocupado porque foge do teu planejamento. E naquela época, Joquebede tinha 2 filhos, Miriam e Arão, e ela engravidou, queridas. Ela engravidou em meio àquele decreto.
E aí eu quero que vocês imaginem comigo agora. Como que Joquebede ficava quando passava a mão na barriga, né? Nós temos a D que vai estar gravidinha. Qual que é o sentimento aqui quando você passa a mão na sua barriga? Você abençoa, você profetiza, te dá medo. O que vai acontecer? Como é que vai ser essa criança? E na cabeça dela, ela sabia que se viesse um menino, provavelmente ele iria morrer. Se fosse uma menina, iria viver. Por quê? Porque o rei do Egito, ele não queria que o povo hebreu se multiplicasse. Esse era o decreto dele. Então ela passou a gestação inteira, aflita, angustiada, porque naquela época não existia fazer ultrassom, não tinha lá fazer o exame. Hoje, nessa época aqui, na nossa época, não tinha essas coisas aí de morfológico, nem sei, dá para ver lá a criança já cantando dentro da barriga. Antigamente você nem sabia, você via mais ou menos se era menino ou menina, ainda podia ser que nascesse, via a menina, via e nascia um menino. Era muito. Agora, imagine isso aqui, meninas, lá atrás. Não tinha nem como. Então, imagine o desespero de Joquebede. Como que ficou o coração dela? Como que ela se portava? Mas ela confiava no Senhor. Ela sabia o Deus que ela cria. Ela foi ensinada nos caminhos do Senhor. Ela era do povo de Deus. Ela era da tribo de Levi. Ela sabia o Deus que ela servia. E ela confiou no Senhor. E lá no parto, quando Moisés nasceu, aquelas parteiras pouparam a vida dele e entregaram para Joquebede. E Joquebede cuidou deste menino, como nós lemos na palavra de Deus, por 3 meses. Agora, você que é mãe, vem comigo agora, você que é mãe, que tem criança. Gente, vamos falar sério. A gente consegue ficar 3 meses dentro de casa sem fazer o filho chorar? Consegue ficar 3 meses dentro de casa sem fazer o filho chorar? Não, ele não pode chorar. Não pode. Graças a Deus que o Mateus, ele quando era bebê, eu lembro de uma cena, eu e a Lauze ainda. O Mateus, ele tinha meses, e a Lauze foi me visitar. E o Mateus começou a chorar tanto, e eu comecei a chorar junto com ele. E ela me olhava, ela não sabia se ela acudia a criança, ela me acudia, se ela acudia a criança, se ela me acudia, porque eu entrei num desespero, e eu não sabia o que fazer com aquela criança para ele parar de chorar. É desesperador quando você não sabe o que fazer. Agora eu quero que vocês imaginem comigo, pastora Juliana, Joquebede dentro de uma casa. Primeiro mês, o bebê tranquilo, né? Tinha algumas cólicas, chorava. Só que tem um detalhe, queridas. Todas as casas ao lado não tinham mais crianças, meninos recém-nascidos, porque eles foram jogados no Nilo. Eles cumpriram o decreto, eles tiveram que ser lançados no Nilo. E Joquebede olhava aquela situação e ela dizia assim: não, na minha casa não, eu vou segurar o meu filho. E no primeiro mês ela ficou ali. Aí vamos supor que ela precisava trocar a fralda da criança. Onde é que você vai estender as fraldas de uma criança dentro de casa? Porque, pensem comigo, os soldados todos estavam vasculhando as casas das pessoas para ver se tinha um recém-nascido hebreu para que jogasse no Nilo. E a casa de Joquebede ficou protegida. Só que ela estava ali dentro com a criança. Ela estava ali dentro com a criança. E como que ela ficava quando ela via que os soldados passavam? E ela pegava e chacoalhava o Moisés e ela cantava mais alto que ele, porque o choro da criança... Como é que a criança não vai chorar dentro de casa? Como que a criança não vai chorar? Então eu imagino, irmãs, que naquela casa eles louvavam, eles cantavam, eles batiam panela, eles tocavam todos os tipos de instrumento, eles batiam palma, porque eles tinham que abafar o choro da criança.
O Senhor não colocou a mão na boca do Moisés e disse: você não vai chorar. Ele era uma criança normal. Ele chorava, ele tinha cólicas. E como é que você abafa o choro de uma criança? Como é que você não faz a criança chorar? Então Joquebede passou por tudo isso dentro de casa. Dentro da casa. Ela precisava, vamos imaginar os nossos dias, né? Ela precisava ir à farmácia. E ela estava com Moisés em casa, não tinha como ela sair. Porque se ela saísse, as pessoas iam ver que ela tinha um menino hebreu recém-nascido. E a Bíblia fala que ele era lindo. Lindo, lindo. E qual mãe que não acha seu filho lindo? Né? É que nem a história da coruja. Vocês conhecem a história da coruja? A coruja estava lá na floresta e ela encontrou com a águia, com um gavião. E aí a coruja disse assim para o gavião, falou: olha, os meus filhos, eles estão naquela árvore lá em cima do pinheiro. Lá em cima. Então você não vai lá morder e nem comer os meus filhos. Aí o gavião disse para ela assim: mas como é que eu vou saber que são teus filhos? Né? Animais são todos iguais. A coruja disse assim: ó, eles são os mais lindos da floresta. Os mais lindos, os mais maravilhosos são os meus corujinhas. O gavião disse: tá bom então. E o gavião foi fazer o percurso dele procurando o alimento. Quando ele chegou perto do pinheiro, ele viu um ninho com um bicho feio. Um bicho todo enrugado, um bicho sem graça, muito feio. Logo ele pensou, né? Não são os filhos da coruja. Ela disse que são os mais bonitos da face da terra. Esses são feios. Moral da história: o gavião comeu as corujinhas. Ou seja, os nossos filhos, para nós, queridas, eles são os mais lindos. E para Joquebede também. Moisés era o mais lindo de todos. Não que Miriam e Arão não fossem, mas naquele momento, aquele bebê era o mais lindo para ela. E ela resolveu confiar no Senhor e cuidar dessa criança. E eu creio que ela orava, ela dizia: Senhor, a minha casa é guardada pelo Senhor. E os soldados passavam, aí vai a minha imaginação. Os soldados passavam e não enxergavam a casa de Joquebede. Não enxergavam. Os soldados passavam do lado e o choro de Moisés não era ouvido por eles, porque o Senhor estava guardando aquela família. O Senhor estava guardando aquela casa. Agora, vem comigo para o coração de Joquebede. Será que a gente consegue se colocar no lugar dela? Como que nós ficaríamos? Aflitas? Angustiadas? Como que nós ficaríamos sabendo que a minha vizinha perdeu o filho? A minha vizinha teve que entregar o filho, mesmo chorando, mesmo arrebentado o coração. Como que ela fazia? Será que ela não pensava assim, não, eu vou entregar o meu filho também, eu vou entregar ele, porque está todo mundo entregando, eu também vou entregar o meu filho. E na outra hora ela pensava: não, eu vou confiar, eu vou segurar meu filho, eu não vou entregar ele, eu não vou deixar ele ir, não vou deixar, ele é meu, é minha herança. Imaginem o coração e o sentimento de Joquebede naquele momento. Ela foi uma mulher, queridas, assim, que realmente falou muito ao meu coração. Muito, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por provações, e ainda mais agora, nesses dias, o que está acontecendo? O tal do isolamento social. Eu não sei para vocês, mas para mim, que gosta de estar junto, de abraçar, de beijar, de tomar chimarrão, de visitar, As primeiras semanas foi horrível, porque você via a pessoa, primeiro que, eu não sei, lá em Chapecó, onde nós estamos morando, tem muitos casos de Covid. E assim, chegou um momento que parou tudo, todo mundo ficou trancado dentro de casa, acredito que aqui também tenha sido, porque foi geral. Todo mundo fechado dentro de casa, em pânico, sem saber o que fazer, o que vai acontecer, como vai acontecer, e de repente você começa a sair na rua.
né? Aí você vai na rua como se você fosse uma guerra. Você vai cuidando com quem você encontra. Você vê uma pessoa que você conhece, você sai correndo para você não poder abraçar. Gente, isso é cruel. Eu não sei com vocês, mas para mim é cruel. Você encontrar uma pessoa e não saber o que fazer. Você não sabe se você abraça, se você pega na mão, se você dá um toque aqui, se você bate no pé. Como fazer? Eu não sei, é terrível. Nós somos seres humanos relacionais. O que é um ser humano relacional? Nós temos relação um com o outro. Eu, através do outro, eu me constituo um sujeito. Então, eu na relação com a minha irmã, eu me torno um indivíduo. Eu me reconheço no outro. Esse é o relacionamento que nós temos com Deus. Quando eu me encontro com o Senhor, eu me torno um sujeito com uma identidade em Cristo. Esse é o nosso encontro. E quando eu me encontro com a minha irmã, eu me torno uma com ela. Porque eu me identifico com ela. Agora, imagine você não poder se encontrar. Como que você vai tomar chimarrão? Cada um com uma cuia? Eu fui visitar uma irmã da igreja, eu disse assim, então vamos tomar chimarrão, né? Cada um com a sua cuia. E eu lá com a minha cuia, ela com a cuia dela. Aí eu enchia a minha cuia, ela enchia a cuia dela, e aí a gente se olhava assim, dava risada, porque aqui no sul, vou falar para quem está assistindo, né? Aqui no sul nós tomamos muito chimarrão. E compartilhamos o chimarrão. E o chimarrão, ele não é só o fato de você trocar a cuia, é você compartilhar, é você conversar, é você saber do outro, o que está acontecendo com o outro. É dividir as cargas. Agora você está lá, eu com a minha cuia, você com a tua cuia, o outro com a cuia. Gente, isso é cruel. Isso é cruel. E nesse momento que estamos vivendo, mudamos as nossas rotinas, né? Mudamos as nossas rotinas. Vocês já pararam para pensar? Vou perguntar agora para vocês. Vocês, em algum instante da vida de vocês, já viram se um álcool gel era melhor que o outro antes da pandemia? Vocês sabiam a diferença de álcool gel antes da pandemia? Eu nunca soube, que eu achava que era tudo a mesma coisa. Mas não, tem uns que são perfumados, tem uns que tem hidratante, tem uns que são umas meleca, né, Juliana? Que não sai da mão, que você lava e você faz assim e não sai da mão. Tem outros que você passa assim, ele já evapora. Gente, nós descobrimos que existem formas de álcool gel que eu nunca fazia ideia na vida. A tal da máscara. Né? Inventamos as máscaras, usamos máscaras coloridas, de rosto, de boquinha, de florzinha. Agora eu vi umas transparentes, vocês viram as transparentes? São muito legais, você pode conversar, a pessoa vê sua boca mexendo. Para o surdo também é ótimo, porque como é que o surdo vai te entender, fazer leitura labial se ele não está vendo na máscara? Então, nós mudamos as nossas rotinas. Você sai de casa, você põe tua roupa, você olha, essa máscara combina com a minha camiseta, então eu vou pôr essa máscara. Aí você vai para outro lugar, mas essa máscara vai combinar com o meu sapato. Então, nós tivemos que mudar as nossas rotinas, né? A máscara faz parte agora do nosso acessório. Precisamos mudar as rotinas das crianças. Quantos estudantes sofrendo, quantos professores sofrendo com aulas online. Precisamos mudar a nossa rotina. Joquebede precisou mudar a rotina dela. Ela teve que mudar. Ela não podia cada pouquinho dar uma volta. Ela não podia cada pouquinho visitar uma pessoa, porque ela estava isolada dentro da casa dela, cuidando de Moisés. Ela não podia sair. Se ela saísse, as pessoas iam descobrir que ela tinha um menino lá dentro. E aí? Eles iam lá, pegar o menino e jogar no rio. Então ela também estava passando por um decreto. E qual que é o decreto que nós estamos passando? Não podemos chegar perto do outro, não podemos abraçar, não podemos nos aglomerar. São decretos que nós precisamos cumprir. Nós precisamos obedecer. Você vai ver lá no final que Joquebede obedeceu o decreto.
Ela obedeceu e Deus honrou a vida dela. Mas nós precisamos, queridas, nos adaptar a essas situações. Precisamos entender que, por mais que nós estejamos isoladas, a praga não vai chegar sobre as nossas casas. Por mais que nós estejamos isoladas, a depressão, o sofrimento, a angústia do nosso coração, nós temos que entregar ao Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Como Joquebede fez. Essa mulher, ela teve muitas qualidades. Muitas qualidades. Pensa comigo a estrutura emocional, a estrutura espiritual e a estrutura física. Porque nós sabemos que quando uma mãe tem um bebê, ela fica debilitada, ela precisa de cuidados, né? Muitas precisam passar pela famosa quarentena e ela fica naquele processo de resguardo, como os antigos falavam, né? Tem todo um esquema. E Joquebede estava assim. E mesmo Joquebede estando assim, ela tinha qualidades que eu gostaria que você pudesse pensar nas qualidades dessa mulher. Mesmo em meio a toda essa dor, ela vendo toda a mortandade acontecendo. Querida, se nós ligarmos o jornal, se nós ligarmos a televisão, nós não vamos ver receita de bolo, nós não vamos ver como fazer pudim com furinho, sem furinho, como vamos fazer calda do bolo de chocolate. Nós vamos ver mortes, nós vamos ver que abuso com criança, nós vamos ver desastres. É isso que o inimigo quer encher os nossos corações. Não estou dizendo que nós não temos que ver as notícias, mas o que está ocupando a sua mente? O que está ocupando o seu coração? Nesse período que nós estamos vivendo, há um grande aumento de doenças psíquicas. Muitas pessoas com transtornos, muitas pessoas com ansiedade, pessoas que não conseguem lidar com a situação. O que está ocupando a sua mente? O que está ocupando o seu coração? Será que você está se alimentando só das notícias ruins? Ou você está se alimentando daquilo que te traz esperança? Joquebede olhava pela janela dela e ela via choro na casa das pessoas. Ela via luto na casa das pessoas, porque os filhos estavam morrendo. E ela resolveu fechar a janela e olhar para dentro da casa dela, onde havia vida. Ela resolveu fechar a janela, não olhar para aquilo, e olhar para a vida que havia na casa dela. Para onde você está olhando, mulher? Para onde está focado os teus olhos? Estamos olhando só para aquilo que nos traz angústia? Ou estamos olhando para a vida que temos em Cristo? Aquilo que nos fortalece dia após dia. Joquebede sabia, ela sabia que o Redentor dela vive. Ela sabia que o milagre ia acontecer. Joquebede, ela era uma mulher confiante. Eita, mulher confiante. Confiante. Será que eu e você teríamos coragem de enfrentar um decreto de um rei para mandar prender os nossos filhos? Será que a gente ia ter essa coragem? A gente pode até ter, mas chega na hora, irmãos, a gente arria. Joquebede não. Joquebede confiou no Senhor. Ela se manteve confiante, tanto que ela estava tranquila. Ela estava tranquila quando ela decidiu que ela ia ficar com o filho. E ela disse, por 3 meses eu vou segurá-lo. Só que aí, 3 meses, a criança começa cada vez mais ganhar o seu espaço. Querer falar do jeito dele, querer chorar. E ela não tinha mais o que fazer. Joquebede era uma mulher temente a Deus. Ela temia o Senhor. Ela não temia o decreto. Ela não temia o decreto. Ela temia ao Senhor. Nós não precisamos ter medo dessa pandemia. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos obedecer.
Temos que obedecer, temos que cumprir as regras, não ficar sem máscara, não se aglomerar, mas nós não precisamos temer, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus, queridas, que nos guarda, um Deus que nos fortalece, e o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. Joquebede era temente a Deus, porque quando ela via todas as outras mulheres chorando, se desesperando, ela buscava no Senhor, ela confiava no Senhor, ela orava, ela se dedicava ao Senhor, e ela dizia: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. E Moisés foi crescendo, e foi crescendo, e Joquebede também tinha uma grande qualidade. Essa qualidade eu quero me atentar um pouquinho mais, porque é uma qualidade que nós precisamos, como mulher, buscar na presença do Senhor. Então, Joquebede, ela era confiante, ela confiava no Senhor. Ela sabia que mesmo que a tristeza chegasse, mesmo que a morte pudesse bater perto da porta dela, ela confiava no Senhor. Ela era temente, mas ela era uma líder. Ela era uma líder. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, falar assim, ó, você sabia que você é uma líder e você nem sabe? Você sabia que você é uma líder e você nem sabe que você é uma líder? Está dentro de você. O Senhor te colocou isso dentro de você. Você precisa exercitar essa liderança. Tem uma palavra que eu sempre brinco com o Carlos, a gente fala, né? Ele fala, essa agora é a onda do momento, né? A mulher empoderada. Mulher empoderada, é a Mulher Maravilha, mulher empoderada. Vocês já ouviram muito de mulher empoderada, né? Qual é o conceito cristão de uma mulher empoderada? É uma mulher que se sujeita ao Senhor. É uma mulher que sabe ouvir a voz de Deus. É uma mulher que se sujeita à vontade do Pai e é guiada pelo Senhor. Essa onda de mulher empoderada, que ela é as feministas, aquela onda toda que nós conhecemos, isso não é empoderamento. Isso não é. Diante do Senhor, isso não é empoderamento. O empoderamento é você se reconhecer em Cristo. O empoderamento é saber quem você é diante de Deus. É saber da tua identidade, de quem você é filha. Isso te torna uma mulher empoderada, sim, para você vencer as dificuldades do dia a dia. Isso te torna uma mulher empoderada para você dizer não ao pecado. Isso te torna uma mulher empoderada em você liderar a sua casa com sabedoria. Às vezes tendo que ficar quieta mesmo, querendo falar. E olha que eu gosto de falar. Lá em casa a gente disputa às vezes, mas eu aprendi agora a ficar quieta. Porque eu sei que não vai adiantar. A gente tem que orar. E isso é ser empoderada. É você saber se colocar. É você buscar a autoridade e a sabedoria do Senhor. Isso é você se empoderar. E Joquebede era uma mulher empoderada. Ela era uma mulher show de bola. O que ela fez? Ela teve uma atitude quando tudo estava um caos. Então vamos lá, imagine comigo, Moisés nasceu, ela resolveu segurá-lo, né? E ela resolveu escondê-lo. Então, nos 3 meses, foi aquele caos. Choro, né? Ensinou todo mundo a cantar, bater panela, bater palma. Era uma família cantante, era uma família ministro de louvor. Toda hora estavam cantando para abafar o choro da criança. Joquebede teve que se reinventar com as fraldas. Nem sei como é que eram as fraldas daquela época, né? Mas as fraldas, vamos imaginar que ela ainda usava calça, o Moisés usava calça plástica. Era aquele varalzão cheio de fralda. Como é que ela ia estender dentro de casa? Não podia estender fora, porque se vissem, o que eles iam fazer? Pegar o Moisés. Então ela precisou ter uma estratégia. Só que o que acontece? Moisés foi crescendo. E quando ele tinha uns 3 meses, ela chegou para o marido dela e disse, isso na minha mente, tá, irmãs? Aqui na minha cabeça geniosa, tá? Ela chegou para o marido dela e disse assim, e agora? O que nós vamos fazer?
Não tem mais o que fazer. O menino aí vai crescer. Daqui a pouco o menino está engatinhando. Daqui a pouco o menino está indo para a rua, né? Ó, vou contar o que aconteceu esses dias. Tava eu e o pastor lá andando em Chapecó no carro. Fomos visitar uma família. E aí nós passando assim um quebra-mola. De repente, irmãs, sem brincadeira, uma criança de 3 anos de idade indo para o meio da rua. Na frente do carro. O Carlo parou o carro no meio da rua, ligou o alerta, eu desci, peguei a criança, estava na frente do carro, na frente. Peguei a criança na mão, fui lá na casa, vi de onde que ela tinha saído, fui lá na casa dela, bati na porta e entreguei a criança. A mãe estava assim, ó, e aquela fila de carro atrás, e é uma avenida bem perigosa. Agora pensa se nós não tivéssemos visto a criança. Aí a mãe disse para mim assim, ó, meu Deus, você fugiu de novo, abençoada. Ela aprendeu a abrir a porta, gente. Ela aprendeu a abrir a maçaneta. E ela saiu. O que aconteceu? Ela foi lá, abriu a maçaneta da porta, era uma padaria e aqui era a casa deles. E a criança lá dentro, pastor, abriu a porta e foi. Olhando para o nada, indo para o meio da rua. Pense comigo. Joquebede disse para o marido dela assim, ó, amor, essa criança vai sair correndo, e o que eu vou fazer? Os guardas vão ver? Não posso mais escondê-lo, não tem mais como esconder essa criança. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. E Joquebede teve uma brilhante ideia. Você já teve uma brilhante ideia? Que você já parou e falou assim, uau, essa ideia nunca ninguém teve na vida. Eu acho que eu nunca tive, mas eu quero ainda ter essa ideia, assim, né? Tipo, descobrir algo assim maravilhoso. Mas Joquebede teve uma ideia que foi espetacular. O que ela fez? Ela era muito estratégica. Eu acredito que ela mexia com artesanato, ela mexia assim com essas construções de palha, alguma coisa assim. Porque ela teve uma sabedoria incrível. Ela foi lá, pegou uns junco, que seriam uns bambuzinhos, umas taquara, e ela fez um cestinho. E aí ela pegou, né, betume, colocou como se fosse um cimentinho. Acredito que era de lama, de terra, era como se fosse uma argila. Ela forrou bem aquele cestinho, bem forradinho. E aí o que ela fez? Ela colocou o Moisésinho dentro do cestinho. Quando as crianças da igreja eram pequenininhas, a gente cantava uma musiquinha do quem nasceu e foi deixado lá no rio, dentro da cestinha. E eles amavam porque eles imaginavam que era uma cestinha desse tamanhozinho assim, ó, bem pequenininha. E eles falavam assim, prof, como que o Moisés ficou numa cestinha desse tamanhozinho? Imaginem, não sei na época de vocês, mas antigamente, na nossa época, os cestos de vime se chamavam Moisés, né? Por causa do Moisés. Então esse é o nome. E Joquebede fez aquele cestinho, que não era um cestinho desse tamanhozinho, né? Um cestinho, e a Bíblia fala que Moisés era um menino de 3 meses, então pense comigo, não era um cestinho desse tamanhozinho, dependendo do porte do hebreu, era um cestão. Pegou e fez o cestinho e foi. E a estratégia dessa mulher, ela pegou o cesto com muito cuidado, por quê? Porque ela colocou na beira do rio, entre os juncos, entre as taquaras. Ela escondeu ali o menino, ela escondeu. E agora sim, ó, eu fico pensando, né? A minha mente vai lá na história do Moisés. Eu já estava lá vendo ela fazer a cesta quando eu estava orando e pedindo ao Senhor. Eu estava do lado ali enxergando. Eu imagino que ela já conhecia a rotina da filha do faraó. Ela conhecia a rotina, ela sabia a hora que ela ia tomar banho lá no rio. Ela já sabia o lugar onde ela estava. Então ela teve estratégia. Ela pegou o menino, colocou dentro do cesto e chamou Miriam, que é a irmã mais velha, e ensinou tudo para ela o que ela tinha que falar. Ensinou tudo para ela. Ó, Miriam, quando alguém chegar perto e falar, você vai falar isso. Olha a estratégia dessa mãe, queridas.
a estratégia de Joquebede. Como que você tem ensinado seus filhos? Quais orientações vocês têm dado aos seus filhos? Quais orientações? Se eu perguntar para você assim agora, ó. Se eu te pedir para escrever uma carta de como os seus filhos vão lembrar de você daqui 10 anos, o que você escreveria nessa carta? Vocês ainda não são mães, guardem no coração. Vão aí, ó, que nem Maria, vai guardando no coração. Mas vocês que são mães, o que você escreveria? Como que o seu filho vai te ver? Seu filho vai te ver como uma mãe que só reclama? Seu filho vai te ver como uma mãe chata? Ou uma mãe que não pisa aí que está molhado, não joga farelo no pão, no chão que eu acabei de limpar? Como que o seu filho vai te ver? Como que você poderia escrever? Miriam conhecia a mãe dela. Miriam sabia e ela ouviu. E Joquebede deu todas as instruções. Miriam, você vai fazer isso, isso, isso. Quando chegar alguém, você vai dizer isso, 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 isso. Ela já estava ensinada. E a palavra do Senhor diz que Joquebede pegou aquele menino, pegou aquele bebezão, o amor da vida dela, porque quando a gente tem um filho, é o amor das nossas vidas. Não tem o que fazer. E colocou dentro daquele cesto. Queridas, ela colocou ali dentro o medo que ela tinha dele morrer. Ela colocou ali o desespero que ela tinha. Ela colocou a aflição dela dentro daquele cesto. Eu não sei vocês, mas eu me coloquei no lugar de Joquebede. Eu me coloquei no lugar dela. Eu pegando Mateus e colocando ali. E falando, Senhor, tá aqui, ó, eu não sei o que fazer. Não sei. E ela colocou ali, ó, o desespero dela. Ela colocou a dor que ela estava sentindo. Ela colocou dentro daquele cesto. E eu pergunto para você, qual que é o seu medo? O que você precisa colocar dentro desse cesto nessa noite? O Senhor manda perguntar para você, o que você precisa colocar dentro desse cesto? Qual é a tua aflição, querida? O que tem afligido o teu coração? O que tem afligido tua casa? O que tem afligido sua família? O que tem trazido insônia para você nas madrugadas? O que tem te trazido pânico? Será que eu olho assim e digo, Senhor, vai faltar o pão? Vai faltar o leite? Senhor, o meu marido que não volta para casa. Senhor, os meus filhos que estão nas drogas. Senhor, o meu filho está no hospital. O que tem te causado medo, queridas? O que tem te causado medo? O que tem te causado aflição? O que tem tirado seu sono? Né? O que tem tirado o nosso sono? Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue dormir? Você não consegue. E a cabeça fica, ó. E fica, e fica, e fica, e fica, e fica. E dele água de melissa. E dele chá de camomila. E dele maracujina. E dele, nada. E nada. O que tem te causado medo? O que tem te causado aflição? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado o seu foco, seu objetivo? O medo de Joquebede era perder Moisés. O medo de Joquebede era que o filho morresse. Esse era o maior medo que ela tinha. O maior medo era perder o filho. Eu pergunto para você, qual é o seu medo? O Senhor te convida, nessa noite, queridas, a colocar neste cesto. Vamos imaginar comigo esse cesto sendo os braços do Senhor? Vamos? Vamos imaginar esse cesto sendo as mãos do Senhor te recebendo, querendo que você coloque diante dele aquilo que tem te trazido dor, aquilo que tem te trazido sofrimento, que muitas vezes a gente tenta lutar sozinhas. A gente rema contra a maré,
E o Senhor pede nesta noite: coloque no cesto, coloque diante de mim, coloque diante da minha presença, confie em mim que eu vou fazer o milagre. O Senhor quer fazer isso conosco nessa noite. O Senhor quer que nós possamos exercitar a nossa fé. Queridas, Joquebede exercitou a fé dela. Ela teve que exercitar. E o que ela fez? Ela colocou no cesto e deu um passo para trás. E ficou observando. Será que você ia deixar ali? Ou você ia correr a cada pouquinho, ia pegar o menino e ia trazer de novo? Né? Eu dou, mas eu pego de novo. Ai, Senhor, se uma cobra vier morder meu filho, eu vou lá e pego ele de novo. Ai, Senhor, e se o cestinho afundar? Vou lá e pego ele de novo. Senhor, eu entrego as minhas dificuldades nas tuas mãos, mas eu vou resolver. Senhor, eu entrego as minhas dores nas tuas mãos, mas Senhor, eu vou resolver. Senhor, eu entrego o meu filho nas tuas mãos. Não, Senhor, mas eu pego ele de novo, porque eu sei como fazer. Como que nós estamos fazendo? Será que nós estamos confiando no Senhor? Será que nós estamos entregando e dando um passo atrás e vendo o que Deus vai fazer? Nós precisamos tomar essa atitude, queridas. Que o Senhor possa nos trazer ao coração a coragem de Joquebede, de entregar diante de Deus e dar um passo atrás e ver o milagre acontecer. Agora, volte comigo lá em Êxodo capítulo 2. Volte comigo que essa história tem um final maravilhoso. Êxodo capítulo 2 diz assim. Versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou o buraco com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino, quem? Miriam, ficou de longe para ver o que ia acontecer. A mãe disse para ela: ó, eu vou colocar lá, você fica de olho no que vai acontecer. E você já sabe exatamente o que falar quando alguém vier. De repente, a filha de Faraó, junto com as meninas dela, foram tomar banho naquele rio. Elas iam ali se banhar no rio. E passaram, passeando por ali. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou uma das criadas buscar o cesto. E abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ele chorava, era uma criança normal, ele chorava, esgoelava, ele estava chorando, ele chorava. E ela teve compaixão dele e disse: é um menino dos hebreus. Então, acontece algo lindo. A filha de Faraó foi lá, pegou o menino, abriu a cesta. Quem aparece do lado? Miriam, a irmã do Moisés, porque ela já sabia o que fazer. Joquebede foi uma mãe que ensinou exatamente o que ela deveria fazer. Ela foi e disse assim para a filha de Faraó: você quer que eu traga alguém para cuidar dessa criança? E a filha de Faraó disse: sim, pode trazer. E quem que Miriam buscou? A mãe de Moisés. A mãe de Moisés foi até a princesa, até a filha de Faraó, pegou a criança, amamentou. A Bíblia fala que ela recebeu um salário para cuidar do filho, e depois que o criou, ela devolveu para Faraó, para a princesa. Então, queridas, o Senhor foi tão fiel, mas tão fiel com Joquebede, que mesmo ela entregando o filho, o Senhor foi fiel em deixar ela ficar com a criança, pôde amamentar a criança, cuidar da criança, e depois ela levou para o palácio. E o que eu quero dizer nessa noite? Que quando nós tomamos atitudes diante de Deus, quando nós decidimos entregar nas mãos do Senhor e confiar nele, o milagre acontece em nossas vidas. Mas nós precisamos tomar um passo de fé.
Nós precisamos colocar dentro do cesto e fazer com que aquele momento, fazer com que aquela situação faça milagre em nossas vidas. E eu te pergunto nessa noite, o que tem te trazido medo? O que você precisa colocar dentro do cesto? Joquebede colocou o filho e ela pôde cuidar dele. Se você ler em Hebreus, você vai ver que ela foi citada na galeria dos heróis da fé, porque ela teve fé. Joquebede foi honrada por Deus, porque ela teve uma atitude de fé. Joquebede foi honrada por Deus, porque ela colocou, queridas, naquele cesto, e ela confiou no Senhor. Ela foi honrada. E quer saber mais quem foi Moisés? Ele foi o grande libertador do povo de Israel. Ela ensinou ele nos caminhos do Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar. Joquebede ensinou a palavra do Senhor para Moisés. Joquebede ensinou dia após dia a palavra do Senhor. E quando ele estava lá no palácio, ele guardou no coração as leis do Senhor. Que nessa noite nós possamos agir por fé. Eu não sei qual é o que te traz medo, eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que te traz tristeza, o que te traz pânico, o que te traz medo. Eu não sei o que você precisa colocar no cesto. Eu gostaria de orar pela sua vida nesta hora. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E que você pudesse... João, você pode me ajudar aqui com o violão, por favor? Eu gostaria que você pudesse colocar diante do Senhor aquilo que tem te trazido medo, que tem te trazido tristeza, desespero. A dor de Joquebede, ela colocou no cesto e o Senhor honrou a vida dela. Eu convido você a colocar nesse cesto, nessa noite, aquilo que tem te trazido dor, aquilo que tem te trazido medo, aquilo que tem afligido o seu coração. E eu gostaria de orar por você nessa noite, para que o Senhor possa pegar este cesto, olhar para a sua vida e te recompensar como fez com Joquebede. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel. E a tua palavra, Deus, diz que não volta vazia quando ela vem aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos porque essa mulher, ela passou por tantas dificuldades, Senhor. Ela passou por medo, por aflição, só que ela decidiu que ela não entregaria o filho dela. Senhor, ela cumpriu o decreto, colocando Moisés no cesto, no rio. Só que ela não lançou ele para morrer. Ela foi obediente até nisso, Pai. E eu quero, Senhor, colocar diante de Ti a vida das minhas irmãs que estão aqui, as minhas irmãs que estão assistindo, Pai. Espírito Santo, nós queremos colocar no cesto, que simboliza os Teus braços, Senhor, que simboliza o aconchego do Senhor, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz dor, que nos traz desespero, Senhor. Jesus, olha para o nosso coração. Nós queremos entregar, nós queremos descansar em Teus braços, Pai. Somente nos Teus braços é o nosso lugar seguro. Somente nos Teus braços eu encontro descanso, Pai. E eu quero, Senhor, colocar diante de Ti a vida das minhas irmãs e pedir, Espírito Santo, olha para cada coração. Espírito Santo, olha para cada dor, para cada tristeza, Senhor, aquilo que tem tirado o sono das Tuas filhas, e que elas possam, Deus, confiar plenamente no Senhor. Que assim como Joquebede foi honrada por Ti, ela pôde segurar o filho, Senhor, ela pôde criar o filho. Ensina-nos, Senhor, os Teus caminhos, para que possamos ensinar os nossos filhos nos Teus caminhos, Pai. Que possamos, ó Deus, buscar dia a dia a Tua presença, bendizer ao Senhor, porque nós sabemos o Deus que temos crido. Senhor, nós Te louvamos, Pai. Senhor, eu Te louvo, Te agradeço e peço, Espírito Santo, cuida do nosso coração. Assim como o Senhor tem cuidado, Pai, dia após dia dos nossos filhos. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, Pai, todos os dias, para que alcancemos um coração sábio na Tua presença. Pai, eu Te glorifico, Te exalto, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?